Te cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 3. Nós vamos ler dois textos nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 3. E depois nós vamos ler o Evangelho a qual escreveu João, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Foi uma luta poder vir ao Rio Grande do Sul, Deus sabe, mas eu creio que tudo tem um propósito e porque Deus faria grandes coisas. Fico feliz porque na história dessa igreja, no ano de 2023, eu tenho o privilégio de fazer parte, estar ministrando numa data tão importante para a igreja, para os irmãos, para aqueles que iniciaram esse trabalho, que já não estão entre nós, e nós continuamos plantando, outros vão passar por aqui, vão continuar plantando até o arrebatamento da igreja. Feliz em conhecer o pastor Tiago, a sua esposa, que sempre nos recebeu tão bem. Como ele disse, nós não viemos aqui somente para uma agenda, mas são amigos, e todas as vezes que fizeram o convite, com certeza nós estaremos em Portão. Uma igreja que nos recebeu tão bem, eu e minha família, e mais uma vez estou aqui tendo o privilégio de estar nessa comunhão com os irmãos. Agradeço também ao vice-presidente dessa igreja, primeiro vice-presidente, Deus abençoe a vida do pastor, aos demais pastores e toda a diretoria dessa igreja, ao prefeito, Deus abençoe Kiko, prazer conhecê-lo, a vereadora, todas as autoridades eclesiásticas e civis que aqui estão. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, também deputado federal. Recebo o abraço do nosso pastor e deputado em nome de Jesus. Capítulo de número 3, eu não tenho por costume colocar tema em mensagens, mas essa mensagem tem um tema: Deus, ele tem um novo endereço. Eu vou repetir: Deus tem um novo endereço. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. João, capítulo de número 4. Vai folheando a sua Bíblia, lembrando que Deus tem um novo endereço. Versículo de número 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pode tomar o seu assento. Quando nós lemos o Evangelho a qual escreveu Lucas, é perceptível a especificidade desse Evangelho. Lucas, ele é mais técnico, diferente dos outros evangelistas. É do saber dos irmãos que tanto Lucas e Marcos não foram testemunhas oculares. O evangelho escrito por Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, Papias, um dos pais da igreja, dissera que fora Pedro que ditara o evangelho a Marcos. Porém Lucas, ninguém ditou o evangelho a ele. Lucas, como historiador, ele de forma metódica e fidedigna, ele procurou pessoas de casas em casas, pessoas que participaram dos milagres de Jesus, pessoas que ouviram os ensinos de Jesus,
E Lucas, ouvindo, ele acolheu todas as narrativas, quem sabe levou para sua casa e colocar em ordem essas narrativas. Lucas, ele tem proposta diferente. Todos nós sabemos, qualquer aluno de escola bíblica dominical sabe, a proposta de Mateus era apresentar Jesus como rei aos judeus. Uma expressão comumente no evangelho mateano é para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas. A proposta de Mateus era o que os profetas profetizaram e disseram acerca do Messias. Este é o rei que os profetas anunciaram, e ele está presente entre nós. Marcos, diferente, ele não quer apresentar Jesus como rei, mas ele quer apresentar um Jesus que é servo. Ele é servo, mas ele é maior do que César. E Marcos, ele vai apresentar o maior número de milagres possíveis quando ele escreve o seu evangelho. Diferente de João, que quer apresentar a divindade de Cristo, João vai dizer que esse Jesus é Deus, que esse Jesus ele é eterno. Se Marcos estivesse aqui neste congresso, nessa festa, nesse aniversário, ele iria escrever o seguinte: que houve em nosso meio, enquanto os louvores foram entoados, enquanto a palavra estava em curso, Deus estava curando pessoas, porque Jesus é um Deus que cura, Jesus é um Deus que liberta. Se Mateus estivesse presente nessa reunião e fosse relatar tudo aquilo que ele viu, Mateus iria dizer que houve milagres, houve curas, Jesus os ensinou e o Rei dos Reis estava presente entre nós. Se João estivesse aqui, João iria escrever que nós sentimos a presença de um Cristo eterno, que nós sentimos a presença de um Jesus, que ele é Deus e vive para todo sempre. Porém Lucas, ele é diferente. Se Lucas estivesse aqui nessa reunião, Lucas, antes de falar de cura, Lucas, antes de falar dos ensinos, Lucas, ele colocaria estacas históricas. Porque a objetividade lucana não é apresentar Jesus como aquele que é maior do que César, não é apresentar um Jesus que é rei, não é apresentar um Jesus que é Deus. Lucas, ele é um historiador, ele quer apresentar a historicidade de Jesus, e ele faz isso de forma muito particular, singular, com perspicácia e pormenores, porque também ele é médico. Se Lucas estivesse aqui, ele iria registrar o culto, mas antes ele iria dizer: no ano de 2023, em um domingo à noite, na cidade de Portão, onde o prefeito da cidade era o Kiko, a vereadora seria a fulana de tal, o governador do estado Eduardo Leite, o presidente da república fulano de tal, o pastor presidente dessa igreja, o pastor Tiago. E depois ele iria falar sobre o culto. O que Lucas está fazendo? Ele está colocando estacas históricas. Se alguém daqui 100 anos, 2000 anos se preocupasse em desacreditar da cura, desacreditar que Jesus estava em nosso meio, mas iria ter que se curvar e dizer: mas é verdade, no ano de 2023 o governador era o Eduardo Leite, o prefeito da cidade era o Kiko, é verdade, o pastor presidente da igreja era o pastor Tiago. Poderia até duvidar do culto, mas iria ter que se curvar, porque Lucas coloca estacas históricas. É por isso que ele começa o seu evangelho dizendo: e no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo governador da Judéia Pôncio Pilatos, sendo governador da Galileia Herodes o tetrarca. E também tem mais, tem Filipe da Itureia, da região de Traconites, e tem também Lisânias, da região de Abilene. O que Lucas quer fazer? Ele está colocando estacas históricas, mas na verdade ele quer trazer uma denúncia e uma informação importante. Ele vai dizer: existem dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Como médico, ele é ético. Ele não vai dizer que a religião está corrompida. Em uma informação ele traz a denúncia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Naquele tempo não poderia ter dois sumos sacerdotes. O que Lucas está fazendo é: a religião judaica, o templo lá dentro está corrompido, mas Deus, ele tem um novo endereço. Se você quisesse procurar a Deus, não precisava entrar no templo dos judeus. Vou parafrasear: se você fosse procurar Deus, procurar sentir a presença de Deus, se você fosse na religião, tem uma placa lá: Deus não está mais aqui faz 400 anos. Mas Lucas quer
dizer: Deus tem um novo endereço. Quer ouvir Deus? Quer escutar Deus? Quer sentir a presença de Deus? Deus está fazendo algo novo, e o culto em um novo endereço, o culto em um novo lugar. Aonde é o culto? Aonde é o endereço? É no deserto. E lá veio a palavra de Deus a João. Quer encontrar Deus? O culto no Jordão é o lugar de encontrar Deus. Deus não está mais na religião, Deus está em um novo endereço, em um novo lugar. E Deus me trouxe essa noite para lhe adiantar algo, e isso é profético, não é palavra de efeito de pregador. Os céus me trouxe para dizer: estou fazendo algo novo, estou fazendo algo novo, estou fazendo algo novo. Alguém poderia dizer: Deus está fazendo algo novo. Está. E Deus vai te colocar nesse novo de Deus. Mas tem um detalhe: não é porque Deus está fazendo algo novo que Ele vai mudar os seus princípios. Deus muda de endereço, Deus faz algo novo, mas o princípio continua o mesmo. Deus está fazendo algo novo, mas a mensagem no culto no Jordão continua a mesma: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Mas não é só arrependimento no deserto, é arrependimento também no palácio. É arrependimento no deserto, é arrependimento no palácio de Herodes. É arrependimento no deserto, no Jordão, também é arrependimento dentro do palácio. Deus está fazendo algo novo, mas nunca se esqueça que no novo endereço de Deus, a palavra é a mesma: arrependimento. A voz da igreja é a voz profética em uma nação corrompida, em um mundo corrompido, mas a voz da igreja continua sendo a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas quem é João Batista? Capítulo de número 1. Quando o rei da Judéia era Herodes, há uma família, e Lucas define: o nome do pai de família é Zacarias. Alguém poderia dizer: mas o século I tinha milhares de Zacarias. Lucas é metódico. Ele diz: mas ele tem uma esposa, e o nome dela é Isabel. Alguém poderia dizer: casais com esses nomes é comum. Existia muitos casais por nome Zacarias e Isabel. Lucas tem uma outra informação na manga: Isabel tem o ventre estéril. Alguém poderia dizer: mas ela tem o ventre estéril. Sim, mas é nesse ventre estéril que Deus vai fazer grandes coisas. Vou repetir: é nesse ventre estéril que Deus vai fazer grandes coisas. Disse isso na outra vez que estive em Portão e repito: todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Quando Ele precisava de uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, Ele fez nascer Isaac. Quando Ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, Ele fez nascer Jacó. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, Ele fez nascer Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, Ele fez nascer Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, Ele fez nascer João Batista. Mas quando Ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril: eis que uma virgem, eis que uma virgem, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o teu nome é Emanuel. É Deus conosco essa noite. Lucas tem uma outra informação importante: Zacarias não é comum, ele é um sacerdote. E a informação precisa é essa: ele é da classe sacerdotal de Abias. Por que Lucas traz essa informação? Eu já te explico. E ele diz: e essa Isabel não é uma mulher comum, ele é da casa de Arão.
Após Saul governar e reinar 40 anos, começou bem, mas terminou mal. Davi assume o trono, reina 40 anos. Quando ele assume o trono, havia centenas e centenas de sacerdotes. Como Davi serve um Deus organizado, Davi então tem que ser organizado. E o que ele faz? Ele separa sacerdotes por turnos. 1 Crônicas capítulo 24 e 25, você vê Davi colocando para trabalhar no templo 24 turnos de sacerdotes. O primeiro turno trabalha do dia 1 ao dia 15, o segundo turno do dia 16 ao dia 30. Mas o que nos chama a atenção, e a pena lucana registra, é que Zacarias e Isabel é da 8ª classe, e a 8ª classe é da classe da linhagem da descendência de Arão. A informação lucana é essa: esse Zacarias e essa Isabel são da 8ª classe sacerdotal de Arão. Logo, o que Lucas está dizendo, aquele que vai ser gerado do ventre estéril, por direito, por prole, por descendência, por pedigree, por nepotismo, ele tem que ser, na verdade, o verdadeiro sumo sacerdote. O que Lucas está dizendo é: a religião dos judeus está um fracasso, os sumos sacerdotes estão corrompidos, mas Deus está preparando alguém no ventre de uma estéril para ser o verdadeiro sumo sacerdote. Tu não entendeu? Enquanto tu está aqui dando glória, aqui dentro, glorificando, adorando, Deus pode estar fazendo gerar o teu milagre para o novo endereço de Deus. Oh! Segundo Louis Sillon, havia mais ou menos 20 mil sacerdotes no tempo de Jesus. Segundo Flávio Joséfo, quase 25 mil. Ou seja, se tivesse 20 mil sacerdotes, é possível que alguém passasse toda a sua carreira sacerdotal e não tivesse oportunidade, pelo menos uma única vez, de oferecer incenso dentro do templo. Então eles tiveram uma estratégia. Qual é a estratégia? Fazer um sorteio. Não me pergunte como funcionava isso. Há quem diga que escolhia um número aleatório e alguém levantava a franja e simplesmente contava. No número a qual recaía, era aquela classe e aquele sacerdote que iria oferecer incenso dentro do templo. Para alguns, coincidência, para quem está pregando o milagre. Para alguns, coincidência, para quem está pregando o milagre. Naquele dia no sorteio, recaiu exatamente em Zacarias. Ele agora tem a oportunidade de entrar no átrio, adentrar no lugar santo e oferecer incenso. O que me chama a atenção é que Zacarias é sacerdote. Todo mundo queria vestir a veste de linho. Todo mundo queria ter o privilégio, como Levi teve, de entrar dentro do templo e oferecer incenso a Deus. Muitos queriam nascer na tribo de Levi, ter o direito de ser aqueles que carregavam a presença de Deus, carregavam os utensílios de Deus, como aconteceu no tabernáculo. Zacarias, ele era sacerdote, ele tinha esse privilégio, mas a sua esposa naquele momento ainda era estéril. Ele continuava servindo do lado de dentro, mas tinha um problema do lado de fora. Continuava adorando do lado de dentro, mas tinha um problema do lado de fora. Continuava com a mão direita levantada do lado de dentro, mas tinha um problema do lado de fora. O que eu quero lhe dizer: enquanto você faz do lado de dentro, Deus se encarrega, Deus se encarrega, Deus se encarrega de fazer gerar o teu milagre do lado de fora. Se o pastor Tiago, quando assumiu, ele disse que seria um tempo de milagres, eu quero reafirmar essa promessa, ela não caiu por terra. Enquanto tu adora do lado de dentro, Deus se encarrega de fazer gerar o teu milagre do lado de fora. Eu estou crendo nesse milagre.
estou cheio de Deus para dizer: eu creio neste milagre. Eu creio que essa noite Deus marca a tua história. Deus fará milagres e grandes coisas extraordinárias do lado de dentro e de fora. Está com dor de cabeça, não vem no culto. Recebeu uma má notícia, não vem para o culto. Está passando por provação, abandonou o ministério. Lucas capítulo 1, versos 8 nos ensina: Zacarias tem um problema gravíssimo. A esterilidade naquele tempo, segundo o Talmud, era entender que Deus cerrou o céu sobre aquela família. Ser um levita, um sacerdote, e ter uma mulher estéril, era como se Deus colocasse uma maldição dentro da própria casa. Assim eles criam, assim era a crença. Mas Lucas capítulo 1, de número 1, versos 8, nos ensina algo. E Zacarias, servindo a Deus, exercendo o seu ministério, continuou fazendo do lado de dentro. Passe o que passar dentro da tua casa, do lado de fora, não recue, estamos em guerra. Continue exercendo e fazendo do lado de dentro. Zacarias entra, ele passa pelo átrio, altar do holocausto, pia de bronze. Ele entra no lugar santo. À direita de quem entra, a mesa dos pães da preposição, à esquerda o candeeiro, na frente o incenso. Para Zacarias ou para os sacerdotes, o mesmo endereço, o mesmo templo, o mesmo caminho. Não é assim? O mesmo endereço, o mesmo dia, o mesmo culto, o mesmo pastor, as mesmas palavras, os mesmos avisos, os mesmos louvores, a mesma oferta, a mesma bênção apostólica, o mesmo horário. Até cansa, parece que é todo dia igual. Já decorei a liturgia. Quem disse que é só mais um culto? Em um dia desses, Deus marca um encontro com você do lado de dentro. Gabriel apareceu e disse: Zacarias, guarde isso, segura as tuas orações, as tuas orações, as tuas orações, as tuas orações, elas foram ouvidas, elas foram ouvidas. Os céus me trouxe para dizer: as tuas orações, elas foram ouvidas. Estamos vivendo em um tempo um pouco chato. Pessoas que assistiram 16 vídeos no YouTube já querem colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: Deus só faz aqui. Lembro quando alguém publicou algo nas redes sociais falando sobre oração. Aí alguém chato já comentou: a oração não muda Deus. Aí um outro mais chato: a oração pode mudar Deus. O outro disse: Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo. Tiago 1,17, nele não há sombra de variação, Deus não muda. Alguém disse: não, mas a oração pode fazer Deus voltar atrás. Aí surgiu não sei quem, mais chato do que todos, e disse: mas Ezequias orou e Deus voltou atrás e acrescentou 15 anos. Enquanto eles discutem dentro de uma caixinha o que Deus pode fazer, eu te apresento um Deus essa noite, que antes de criar o universo, vou repetir, que antes de criar o universo, Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez. Vou repetir: antes de criar o universo, Ele já ouviu a oração que tu ainda nem fez. Vou explicar melhor: antes de criar o universo, Ele já te viu com essa mão direita aí levantada. Ele já te viu aí com esse grito de glória na garganta, soltando aos céus. Ele te ouve, as tuas orações, elas foram ouvidas. Deus não te perdeu de vista. Deus não te perdeu de vista. Os teus ouvidos escutaram o clamor da tua alma.
Se eu sou Zacarias, eu saio do templo contando para todo mundo o milagre. Mas Deus deixou Zacarias mudo, porque o templo judaico, a religião continua muda, porque a voz de Deus se ouve no deserto da Judéia. Há 400 anos Deus não fala mais dentro do templo da religião. Zacarias cresce, João Batista cresce, só que ele não vai ser sumo sacerdote. Você vai ser a minha voz no meu novo endereço. Mas eu queria me vestir como meu pai, se vestir de linho. Não, essas vestes estão contaminadas. Mas para ser meu novo endereço, a minha voz vai se vestir com vestes de pelo de camelo. Não, mas eu deveria sentar à mesa dos sacerdotes e comer o que os sacerdotes comem. Essa mesa não te cabe, João Batista. Ah, tem gente que não entendeu. Essa mesa não te cabe. Para de forçar para querer estar nessa mesa. Tu não vai estar nessa mesa, porque essa mesa não cabe você. Te chamei para algo maior, para algo particular, para algo meu, para o meu novo, aonde eu te coloquei. Não te chamei para palco, te chamei para altares. Não te chamei para mesa de negócios. Eu preparo para ti uma mesa no deserto, uma mesa minha e não dos homens, uma mesa pura e não contaminada. Escute, para de querer forçar, porque na mesa deles está completa. Aonde eu fico, onde Ele te colocou, fica matando os seus ursos e seus leões aí nesse aprisco, e fica tranquilo, porque quando eu quiser, eu faço o profeta encher a botija de azeite, descer na mesa dos grandes, e o profeta pode até se confundir, mas ele não vai se assentar à mesa enquanto tu não chegar. Quando eu quiser eu te chamo. Deus está falando aqui no teu coração. Essa mesa ainda não te cabe, mas quando eu quiser, eu tiro os homens de lá e coloco você aonde eu quero. Melhor ser fiel no aprisco do que se contaminar na mesa do reino dos homens. Mas eu poderia ter o privilégio de comer o que eles comem na mesa. Vai comer gafanhoto e mel silvestre. Mas eu poderia entrar no templo, mas o meu novo endereço é deserto. Tudo isso porque tu vais ser a voz. Ah, não entendeu? Tu vais ser a minha voz. Que voz é essa? Pasme, o culto no Jordão estava cheio. Sabe por que estava cheio? Porque o templo continua funcionando. As mesmas musiquinhas, culto aos homens, mas Deus não está lá. O culto aqui no Jordão está cheio. E João Batista agora é profeta, mas tem sangue sacerdotal. João Batista é profeta, mas tem sangue levítico. E todo sumo sacerdote conhece de cordeiro. O pastor pegou. Todo sumo sacerdote, ele sabe qual é o cordeiro.
Ele é profeta, mas o sangue é sacerdotal. No meio do culto está vindo alguém. Como ele conhece o bom cordeiro, ele olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Esse eu conheço. Eis o Cordeiro de Deus. Quer ser a minha voz? Tem que conhecer o Cordeiro. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o culto no Jordão, os fariseus também iam para o culto. Não davam glória por nada. Pensa nos homens ruins. Braço engessado. Não levanta para dar um aleluia. Eles são religiosos, mas eles querem saber o que está acontecendo no culto no Jordão. Reclamam da música, reclamam da mensagem, reclamam da festa, mas não perdi um culto no Jordão. Aí eles vieram, parecendo espirituais, disseram para João: és tu Elias? Não sou Elias. És tu o profeta? O profeta não. Eu sou um. O é o maior de todos. És tu Elias? Não sou Elias. És tu o profeta? Ou não? Eu só sou uma voz. Tu só é uma voz. Que voz é essa? Eu sou a voz do que clama. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quer ser meu endereço? Que a voz do que clama seja ouvida por intermédio de ti. Quer ser o novo endereço de Deus aqui em Portão, na Assembleia de Deus? A voz do que clama há muitos anos é ouvida por intermédio dessa igreja. A voz que prepara o caminho para Ele. É festa, mas eu vou ter que dizer isso. Não sei se você vai suportar o que eu vou dizer agora. O texto diz que Herodes gostava de ouvir João. O Herodes gostava das mensagens de João, mas ele pediu a cabeça de João. Tem até quem gosta da sua pregação, mas os gabinetes querem sua cabeça. Tem gente que até sabe que tu é um bom pastor, mas os gabinetes já pediram a tua cabeça. Tem gente que até gosta do teu louvor, mas quando tu louva não dá glória a Deus. Tem gente que até gosta da tua pregação, tá sentindo o coração aí ardendo, mas também não dá glória a Deus. Mas a cabeça de João vale metade de um reino. Há uma festa no palácio herodiano, Herodes embriagado com cachaça, Herodias dançando e o profeta no deserto. Mas o som do arrependimento abalava as estruturas do palácio e do trono de Herodes. O Herodes embriagado disse para Herodias: pede o que tu quer, até metade do meu reino eu te dou. Ela disse: eu quero a cabeça de João, vale metade de um reino. Arrancaram a cabeça de João e colocaram em uma bandeja. Silenciaram a voz de Deus. Quero ouvir Deus. Se tu fosse no templo, vou parafrasear, tem uma placa lá: há 400 anos Deus não fala mais aqui, sob nova direção, direção dos homens. Quero ouvir Deus, eu já sei. O culto agora é no Jordão. Se você descesse no Jordão, há uma placa lá: mataram o último dos profetas do Antigo Testamento. Deus também não fala mais aqui. Deus vai procurar um novo endereço. Deus vai procurar um novo endereço.
Deus vai procurar um novo endereço. Permita-me te levar ao Antigo Testamento e depois nós vamos procurar esse endereço. Deus teve endereços na história. O endereço de Deus era o jardim no Éden. Deus falava com Adão. Após o pecado de Adão, Deus se relaciona com Enoque. Deus se relaciona com Noé. Deus se relaciona com Abraão. Mas é para Moisés que Deus vai pedir um endereço. Quando os hebreus eram escravos, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Quando Moisés subiu ao monte, Deus falou para Moisés: construa um novo endereço. Eu quero um tabernáculo. E o meu Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, o meu Espírito Santo que eu coloquei sobre ti, Moisés, que eu tirei de ti e coloquei sobre 70, é o mesmo Espírito que vai capacitar Bezalel e a Olibe para construir o meu endereço. E por quê? Deus quer ser adorado no deserto. Eu tenho que repetir: Deus quer ser adorado no teu deserto. Eles construíram o tabernáculo, átrio, lugar santo e santíssimo. Mas eu tenho algo a lhe dizer. Deus estabelece um padrão no seu novo endereço. As músicas no novo endereço não é segundo o padrão do mundo, é segundo o padrão de Deus. A mensagem no novo endereço de Deus é segundo o padrão de Deus, não segundo o padrão dos homens. Prove isso, pregador. Vou te provar. Poderia falar do holocausto, no altar do holocausto, na pia de bronze. Poderia falar sobre os pães na mesa da preposição ou do candeeiro. Vou falar do altar do incenso. Para oferecer incenso não era segundo o padrão dos homens. No novo endereço de Deus é segundo o padrão de Deus. Como que é esse incenso? Você pega onixa, pega gálbano, pega estoraque. São elementos que Deus constituiu e estabeleceu para oferecer um incenso. Se você trouxesse outro elemento, Deus não aceita. E Apocalipse 8 nos informa que o incenso é como a oração dos santos. A adoração e a oração é representada pelo incenso. Quando o incenso é acendido no novo endereço de Deus, representa a adoração e a oração. O que Deus está ensinando? Que adoração e oração não é segundo o padrão lá fora, é segundo o padrão daquele que estabeleceu como deve ser do lado de dentro. Diga bem forte, onixa. Você buscava na profundeza das águas. Não me pergunte como eles faziam isso. Eles arrancavam a onixa e abriam ela por dentro. Tinha uma esponja lá dentro. Eles raspavam essa esponja, colocavam no fogo. As cinzas dessa esponja tinha que ser colocada em um material que Deus estabeleceu, um recipiente de ouro. Colocava lá dentro. Agora eles iam atrás de uma planta chamada gálbano. Gálbano tinha que ser machucada. Quando eles machucavam, saía um caule, um líquido dela. Eles raspavam com uma espátula, colocavam o líquido dentro do recipiente de ouro. E agora, pregador, eles iam atrás do estoraque. Se tu for lá agora, a planta, a folha do estoraque está gotejando. Se for 4 da manhã, está gotejando. Se for 3 da tarde amanhã, já está pegando. Se for à meia-noite, ela está gotejando. Eles cortavam a folha, trituravam e colocavam dentro do recipiente de ouro. Dentro do recipiente de ouro tem onixa, tem gálbano e tem estoraque. E agora? Agora é fácil. É só acender o meu fogo e o incenso sobe. Deus disse: se acender fogo dos homens, eu posso te matar lá dentro. Por quê? Porque fogo dos homens até acende, mas logo apaga, é só fumaça. Qual é o fogo dos homens? Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, levanta a mão e dá glória. Se não der glória, não prego. Se não der glória, não canto. Se não der glória, não digo. Se não der glória, não revelo. Cutuca 2 ou 3, chacoalha. Isso é fogo dos homens, isso apaga. Deus disse: fogo dos homens não quero. Qual é o fogo de Deus? O fogo que eu acendi no altar do holocausto. Fogo dos homens apaga, mas o meu fogo
queimará, arderá continuamente no altar, e não apagará, e não apagará, e não apagará. Sabe por quê? Porque foi Deus que acendeu, foi Deus que acendeu. Sabe por que tu aceso está aqui essa noite, essa chama no teu coração, esse grito de glória entalado, que já era para ter soltado? É porque esse fogo foi aceso em Atos 2, veio com Daniel Berg e Gunnar Wingren, em um navio Clemente, Belém do Pará, há 112 anos está aceso, e essa chama pentecostal não apagará, não apagará. O que Deus acende, o homem não pode apagar. Tudo bem, pregador, tu está pregando, falou como é o incenso. Para que o incenso? Te explico, até porque vocês estão animados. Se você pegar uma carne congelada e colocar sobre a mesa, daqui a pouco as moscas começam a entrar no teu ambiente, porque o cheiro do sangue faz com que as moscas de fora contaminem o ambiente do lado de dentro. Como o sumo sacerdote pega o sangue do animal e vai até a tampa do propiciatório para aspergir, o cheiro do sangue pode fazer com que moscas de fora contamine o endereço de Deus do lado de dentro. Então o que eu faço? Acende o incenso. Quando o incenso sobe, quando a adoração sobe, quando a oração sobe, quando a tua adoração sobe, quando o teu glória sobe, quando o teu aleluia sobe, Deus está dizendo: o que vem de fora não encontra espaço no ambiente do lado de dentro. O pecado de fora não encontra espaço no ambiente da adoração do lado de dentro. Deus vai inaugurar o seu novo endereço. Êxodo 40. Moisés e Arão saem da tenda. Deus vai descer no seu endereço. O texto diz que Deus com a sua glória, Deus com a sua glória, Ele desceu no tabernáculo. Arão e Moisés não conseguiram entrar. O peso da glória foi tanta que ninguém conseguiu ficar próximo do tabernáculo. Deus encheu a casa, Deus encheu o endereço, mas a glória desceu, mas ela foi embora, sumiu. E Moisés subiu para o monte. Quando Moisés desce, ele desce com um véu, e atrás do véu a glória. Eu não sei como é que vocês chamam aqui no Rio Grande do Sul. Em Campinas tem dois nomes, em São Paulo. Um é meio feio, não vou dizer, eu vou para o segundo. Não sei se aqui tem dedo duro. Tem? Toda igreja tem, não tem? Ok, lá também tem, todo lugar tem. Paulo dedurou Moisés. Se eu não lesse 2 Coríntios 3, eu iria pensar que todas as vezes que Moisés aparecia com o véu é porque a glória estava lá atrás. Paulo dedurou e disse: coisa nenhuma. A glória até veio, ficou um pouco, mas foi embora. Mas Moisés continuou com o véu, porque ele não queria que o povo percebesse que a glória era transitória. Tem muita gente usando o véu. A gente olha, até pensa que tem, mas não tem. Só que tem quem pensa que ainda tem quando já perdeu. Mas tem umas irmãs aqui atrás que pensam que não tem, mas tem. Saul, soberbo, pensava que tinha, não tinha mais. Sansão até pensou que ainda tinha, quando foi precisar já não tinha mais a força. Virou palhaço no templo de Dagon. Mas conheço uma irmãzinha, igual essas irmãs aqui atrás, fica pensando que não tem, mas quando abriu a despensa,
tinha um pouquinho de azeite, tinha um pouquinho de farinha. Tu pensa que não tem, mas se tem azeite, se tem farinha, tem trigo. Se tem trigo, tem pão. Se tem azeite, tem presença. Tu pensa que não tem, é com esse pouco que tu tem, é com esse azeite na reserva, na botija, é com essa farinha que Deus vai fazer. Vai fazer, vai fazer. Quando saímos da teocracia e entramos em um período de monarquia, o Davi, quando ele vai reinar, ele olha para o tabernáculo de madeira e ele pensa: eu quero dar a Deus um endereço melhor, de ouro, de glamour. Natã se levanta e diz: não serás tu, homem, será teu filho Gedidias, a saber, Salomão. Quando Davi está para morrer, ele deixa uma herança a Salomão. Salomão, quando reina, vai construir o endereço de Deus. A madeira era oliveira, revestida de ouro. Ouro no templo, no novo endereço de Deus, se via, reluzia. Mas eu não sei porque Deus falou: mas também eu quero madeira de acácia. Não, mas madeira de acácia é a pior madeira que tem. Ela é cheia de nós. Meu pai se aposentou na polícia militar, mas ele sempre foi marceneiro. E quando nós éramos crianças, comprava aquela madeira cheia de nós, lixava com cuidado e passava verniz. Quanto mais nós, o mundo adora. Porque quanto mais nó, mais bonito é. Só passa um verniz, mas o nó continua mostrando. A madeira é a pior, mas Deus chamou para uma obra. Porque quem começou a boa obra, porque quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Pegou a pior madeira e trouxe, cheia de nós. Mas não dá para passar verniz, irmão, para transparecer os seus nós. Deus escolhe a pior madeira, mas Ele diz: a madeira é pior, mas reveste ela de ouro, por dentro e por fora, 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 por dentro e por fora. O endereço de Deus está pronto. Depois que o endereço estava pronto, e agora? A glória que desceu no tabernáculo vai descer no novo endereço. Irmãos, eu não sei se você conhece o Asaf, mas era o líder do coro levita. Quando você olhava para o lado, dentro do templo, quem estava? Os filhos de Asaf. Imagine os músicos: Zacur, Batanias, Azarela e José, prontos para tocar. Do outro lado, os filhos de Gedutun e os filhos de Ramã. Meu irmão, imagine o culto. Só que antes deles tocarem, diz o texto, a glória encheu a casa. A glória encheu a casa. A glória encheu a casa. Segura o glória. Eu vou te explicar algo para você da glória depois. Eu fiquei perguntando, com tantos músicos bons, por que não precisou eles tocar para a glória descer? Com tantos pregadores bons, com tantos músicos bons, Deus está dizendo: eu não preciso ser condicionado por quem prega bem ou quem canta bem. A minha glória desce e não depende de homens. A minha glória desce e não depende de homens. A minha glória desce e não depende de homens. Se Ele quiser fazer, Ele faz, por bondade, por misericórdia e por graça. Diz o texto que quando a glória desceu, os sacerdotes 120 caíram ao chão. Não conseguiram ficar de pé pelo peso da glória. Mas quem resiste à glória? Paulo em Damasco, Cristo glorificado, caiu ao chão cego. João em Pátimos, diante da glória, caiu como morto. Sabe como eu sei se a presença e a glória esteve no culto?
quando o orgulho humano ficou aqui. Porque a glória, ela reflete a fragilidade humana. Diante da glória não há lugar para o orgulho humano. Diante da glória não há lugar para a prepotência. Diante da glória não há quem prega bem, não há quem canta bem. Diante da glória temos que nos curvar. Somos dependentes dele, limitados, frágeis e prontos para dizer: por ele e por ele e para ele são todas as coisas. Só que a glória desceu, mas ela foi embora. Eu imagino todo mundo indo embora para sua casa. Aqueles que disseram alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, voltaram para casa pensando: ah, aquela glória. Salomão ficou sozinho no templo. Guarde esse texto e não esqueça mais. 1 Reis capítulo 8 versos 27. Eu como pregador eu posso imaginar, todo mundo foi embora. Quem sabe Salomão sentou em um cantinho, ficou olhando. Imagine todo mundo aqui indo embora. Pastor Tiago sentado aí olhando e dizendo: porventura poderia Deus habitar na terra? Salomão disse: porventura, todavia, portanto, no entanto, conquanto poderia Deus habitar na terra? Eu não sei, mas parece que ele é irônico. O que Salomão queria era: por que o Senhor não vem e fica? Ah, mas eu tenho a resposta. Porventura, poderia um Deus que os oceanos cabem na palma de suas mãos? Poderia um Deus que conta 10 sextilhões de estrelas e coloca o nome em cada uma delas? Poderia esse Deus habitar na terra? Ele já tem a resposta. Claro que não. Os reis depois de Salomão perverteram-se. O reino com Roboão é dividido. E os reis do reino do norte, os monarcas, se perverteram, apostataram em idolatria. No reino do sul tivemos alguns reis piedosos, como Josafá, como o 13º rei de Judá, Ezequias, como até mesmo Josias. Mas tiveram homens perversos, como Manassés, como Amnon, estilo de Acabe no reino do norte. Os últimos reis do reino do sul foram reis perversos, como Zedequias, teve os olhos vazados pelos babilônicos. Os babilônicos, quando entraram em Jerusalém para o cativeiro, destruíram tudo, e o templo, e a glória também foi embora. 70 anos se passam. Quantos anos? Quantos anos? Agora os judeus vão voltar para Jerusalém. E para quê? Reconstruir o endereço que foi destruído. Deus quer ser adorado. Deus quer o teu endereço de pé. Nabucodonosor, quando Nabuzaradã destruiu, 70 anos depois, Deus quer o templo novamente, Deus quer o endereço novamente. Mas o povo se juntou, foi reconstruir. Mas toda obra sempre terá opositores. Ela foi embargada pelos samaritanos. E o povo esqueceu do endereço de Deus. O povo esqueceu de reconstruir o templo. Mas Deus sempre levanta um profeta. Ageu se levanta, capítulo 1 versos 8. Ageu diz: ó povo, sobe ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa, edifiquem o meu endereço, e o meu nome será glorificado. Tu pegou essa informação? Sobe ao monte, cortem madeira. Deus não quer templo de ouro, Deus agora queria de madeira. Construíram o templo de madeira. E eu lendo o livro de Esdras, capítulo 3, diz que os anciãos, aqueles que viram o primeiro templo, que tem aquele saudosismo, que tudo lá atrás era melhor, que o pastor lá atrás era melhor, que as mensagens eram melhor, que atrás sentia a presença. A culpa não é de quem prega não, a culpa é de quem senta para ouvir também. Aí os anciãos ficavam olhando com os bigodes, aquelas barbas. Eles olhavam e diziam assim: Deus vai habitar nesse barraco de pau. Eles lembravam do templo de ouro. Talvez alguém estava pensando no meio dos judeus: o endereço de Deus agora é de madeira.
Será que Deus não tem mais condições para construir um templo de ouro? Antes que tu pense isso, o próprio Ageu no capítulo 2, versos 8 diz: assim diz o Senhor, minha é a prata, meu é o ouro. Minha é a prata, meu é o ouro. Minha é a prata, meu é o ouro. O que Deus está dizendo? Se eu quiser, eu construo 1 milhão de templos maiores que o de Salomão. Sabe por que eu quero de madeira? Porque o templo de ouro antigo, o povo só ia por causa do entretenimento do lado de fora. Agora eu quero ensinar que o que mais vale é a glória da última casa do lado de dentro, que é maior do que a primeira. Pega essa palavra. O primeiro templo era maior, o segundo é menor. O primeiro era de ouro, o segundo é de madeira. Mas a glória maior não vai para o primeiro, vai para o segundo. A glória maior vai para o menor. A glória do maior, só quem é menor está com a mão levantada, está dando glória, porque sabe que Ele habitou em você. Umas irmãs desse lado aqui que podia congregar comigo lá em São Paulo, viu? Jesus, hein? Glória a Deus. É porque o fogo que Deus acendeu ninguém apaga. Esqueceram do endereço de Deus novamente. A partir de Malaquias, Deus não fala mais lá do templo dos homens. Então Deus agora vai falar de um novo endereço no Jordão. Mas arrancaram a cabeça de João. Se fosse no templo, Deus não está mais aqui. Se fosse no Jordão, estava. Mas depois que mataram João, Deus não está mais aqui. Aonde Ele está? Procurando um novo endereço. E Ele está caminhando com 12 discípulos, mais ou menos 15 para meio-dia. Depois vão me xingar nas redes sociais, nos comentários, mas não tem problema. Mais ou menos 15 para o meio-dia. Está andando com 12. Aí Ele falou para os 12: eu estou com fome, tem como vocês ir comprar comida? Ali agora, chefe. O João não é bobo, né? O João ficou do lado de Jesus, os 11 foram, ele entrou em Samaria. Aí Jesus sentou no poço lá de Jacó e falou: estou cansado. Como homem ele cansa, mas como Deus, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem ele disse: vão comprar comida que eu estou com fome. Mas como Deus, se encontrar um menino fora da lista com 5 pães e 2 peixes, tu vai ver o que ele faz. Aí veio uma mulher, é o mesmo endereço todo dia, com um cântaro, 5 para meio-dia. Pode xingar. Ela foi pegar água, Jesus levantou e disse: mulher, dá-me água para beber, eu estou com sede. Oxi, como tu sendo judeu pede água para beber para uma mulher de Samaria? Ele disse: mulher, a água que tu bebe aqui nesse poço, tu volta a ter sede. Mas se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede água, tu me pediria, eu te daria água da vida eterna. Pastor Tiago, ela olhou nele de cima e embaixo, ela deve ter pensado: porventura tu é maior que Jacó, que deu esse poço para nós beber? O que ela pensou é: Davi tinha uma funda, derrotou o gigante Golias. O Sansão tinha uma queixada de jumentas, matou 1000 homens. O Moisés tinha uma vara, bateu no Mar Vermelho, ele abriu. Arão também tinha uma vara, Deus fez florescer. Os sacerdotes com Josué tinham buzinas, quando tocou, as muralhas foram derrubadas. Tu não tem nem um balde, como tu tem água da vida eterna? Ele falou: mulher, é verdade, eu não tenho vara de Arão, vara de Moisés, não tenho cajado, não tenho funda, não tenho buzina, não tenho pedrinha do Sinai, não tenho rosa ungida, não tenho lencinho ungido, não tenho água santa, mas eu tenho algo que busca o pecador, a prostituta, o traficante, que busca o alcoólatra no mais profundo de um poço. Eu tenho a graça, eu tenho a misericórdia, eu tenho o meu sangue que purifica o homem de todo o pecado.
Eu sei porque tua mão está levantada, porque teus olhos estão encharcados de lágrimas, porque tu sabe que esse poço era fundo demais. Ah, o meu poço também era fundo demais. Ah, mas ele foi lá, dentro de um sistema penitenciário, dentro de uma facção criminosa, me pegou lá dentro, me colocou de pé. É a graça, é a misericórdia, é a bondade de Deus. Oh, aleluia. Sinta a presença, a graça de Deus. Quem é mais perdoado ama mais. Só quem teve o poço fundo sabe do que eu estou falando. É por isso que tu dá glória, é por isso que tu tá cheio, porque o perdão de Deus, a graça de Deus te alcançou, te trouxe, te vestiu, te deu um banho. Agora tu tá com a mão levantada, adorando a Ele. Então vamos combinar o seguinte: me dá um pouquinho dessa água. Aí Jesus agora, então chama lá teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Sim, é verdade, tu teve 5 camas, 5 endereços, 5 certidão de casamento, 5 alianças, e agora você está com um aí ficando que nem marido é. O que Jesus está falando é o seguinte: você quer receber da minha água? Tem que tirar o ficante daí de dentro. Porque para minha água entrar aí dentro, tem que ter lugar só para mim. Não entendeu? Eu explico melhor. Com Jesus não tem ficada. Não dá para ficar com Jesus no culto hoje, adorar Ele, e amanhã estar abraçado com o mundo. Isso é fornicação espiritual. Comigo é casamento, mulher. Comigo é casamento, homem. É na alegria, é na dor, é na tristeza. Eu estou com Ele até o fim. Não é um relacionamento superficial, é profundo, é do fundo do poço. Só quem casou com Jesus essa noite, pelo amor de Deus, enche essa casa de glória.